A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo bem com você? Você já tomou uma decisão da qual você se arrependeu? Há caminhos na nossa vida que são sem volta. Há situações na nossa vida que são irreversíveis. E tudo por causa de uma decisão errada que nós tomamos. Então nós temos que tomar cuidado com decisões precipitadas na nossa vida. Mas você já analisou por que muitas vezes nós tomamos decisões precipitadas na vida? Por que muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, nós erramos em nossas decisões? Não só por serem precipitadas, mas por não terem sido analisadas com antecedência. A base dessas decisões são as nossas conclusões, as conclusões que nós tiramos a respeito de certas situações onde nós julgamos que devemos ali tomar uma certa decisão, quando na verdade estaremos tomando uma decisão errada. E nós temos que tomar cuidado com as nossas conclusões. O que são conclusões? É um conjunto de pensamentos cujo resultado nós temos por certo, nós temos por correto, cujo resultado nós julgamos ser a atitude correta a ser tomada. Então, conclusão é isso. E muitas vezes as nossas conclusões estão completamente erradas. Na maioria das vezes estamos completamente erradas. Meu irmão, você não é Deus. Minha irmã, você não é Deus. Nós devemos nos submeter a Deus diante de todas as situações da vida, principalmente nas conclusões que nós tomamos, antes de tomarmos uma decisão. Como eu disse para você, as nossas decisões, antes de serem tomadas, existe uma conclusão a que nós chegamos antes de tomarmos qualquer decisão na nossa vida. Temos que tomar muito cuidado com as nossas decisões, porque elas podem nos levar para um caminho sem volta. Há muitas situações irreversíveis, há muitos caminhos de situações irreversíveis que nós tomamos e que depois não dá realmente para a gente consertar, por serem justamente irreversíveis. Existe uma história clássica aqui na Bíblia Sagrada, uma história verdadeira, um fato, de uma mulher que tomou uma decisão precipitada, baseada numa conclusão totalmente errada. Lembre-se de uma coisa, por trás de uma decisão está uma conclusão. E conclusão, como já expliquei aqui nesse vídeo, é um conjunto de pensamentos cujo resultado você tem por certo. Sabe, aqueles pensamentos que você coloca tudo na balança, tudo à sua frente, e você chega a um ponto de considerar que o mais acertado é tomar uma decisão baseada naqueles pensamentos, quando na verdade nós erramos muito ao fazermos isso, por certos cuidados que deveríamos tomar e não tomamos. Então tome cuidado com as suas conclusões. As suas conclusões podem levar para um caminho sem volta. Tuas conclusões precipitadas podem te levar a uma decisão de acabar com um casamento, quando na verdade isso pode se tornar irreversível na sua vida. Pode fazer com que você lance para fora de casa um filho por desajuste em uma ou outra área, e depois, mais tarde, você vai se arrepender disso. Pode fazer com que você siga por vários caminhos que mais tarde vão te trazer muito sofrimento, muita dor. E a Bíblia Sagrada, como eu falo para você, existiu uma mulher chamada Eva, você sabe dessa história, que travou um diálogo que nunca deveria ter existido na vida dela e que custou caro para a vida dela e para o seu esposo Adão. Está aqui em Gênesis capítulo 3, onde ela começa a travar um diálogo. Na verdade, a serpente, ali, Satanás, naquela prefiguração de serpente, naquela imagem de uma serpente, ele se transfigurou numa imagem de serpente ali, começou a travar um diálogo que nunca deveria ter existido na vida dela, questionando a palavra de Deus, a ordem de Deus, os mandamentos de Deus na vida daquela mulher. Então, ele foi conversando com ela e o pior, ela foi dando atenção para ela. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos que tomar cuidado com as nossas conclusões, porque na maioria das vezes nós vamos ter ajuda, entre aspas, ajudas diabólicas, principalmente se nossas conclusões estiverem se inclinando para um caminho torto, um caminho errado, um caminho de engano, um caminho que nós acreditamos vai ser o caminho certo, quando na verdade se tornará um caminho totalmente obscuro para nós, um caminho de grande sofrimento. E as trevas estão aí, é para isso, é para nos ajudar, entre aspas, a nos causar mais ruína, causar ruína a nós mesmos, causar dificuldades, dores e sofrimentos para nós mesmos. Quantas pessoas não estão chorando nesse momento porque há muito tempo atrás tomaram uma decisão precipitada em sua vida, baseadas em conclusões totalmente erradas, e agora não podem mais reverter a situação, agora não podem mais voltar atrás. Quantas pessoas? Então, se você que está me assistindo está pensando tomar alguma decisão, analise primeiro as conclusões que você chegou para desejar tomar essa decisão na sua vida, antes que seja tarde.
Então a serpente ela começou um diálogo com Eva e falando que perguntando para ela, começou a incitar um diálogo ali, perguntando: olha, você não pode comer de árvore nenhuma, do fruto de árvore nenhuma aqui no jardim? E qual foi a resposta, né, indevida de Eva ali para aquela serpente? Não, você está enganado. Nós podemos comer de todas as árvores, menos daquela árvore que está no centro do jardim ali, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que nós tocarmos no fruto daquela árvore, nós morreremos. E qual foi a contra-resposta da serpente? Certamente não morrerás, mas você e seu esposo serão como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, aquilo eram formulações de raciocínios que a serpente, que Satanás estava construindo dentro da cabeça de Eva e que estava havendo acolhimento dessa construção diabólica de pensamentos. Eva estava colhendo essa linha demoníaca de raciocínio. E aonde Eva chegou com tudo isso? Há uma conclusão. Há um estado definido de pensamento que a levou a uma decisão catastrófica, tanto na vida dela, para a vida dela, quanto também para a vida do seu esposo. Aqui no versículo 6 fala: e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Eu quero que você analise nessa palavra aqui, quando a palavra fala assim: e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. E esse verbo aqui, viu, significa a mesma coisa que uma conclusão, significa e concluiu a mulher, que chegou ao entendimento, aquela mulher, de que aquela árvore era boa, de que aqueles frutos eram bons para comer, serem comidos, agradáveis aos olhos, desejáveis para dar entendimento. Então, olha a conclusão que Eva chegou aqui diante dos argumentos diabólicos da serpente. Ela concluiu que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Então, tão logo ela concluiu, lembre-se, conclusão é um resultado final dos seus pensamentos, onde você julga que este resultado de pensamento, essa linha de raciocínio é o caminho certo a ser percorrido, é a decisão correta a ser tomada, quando na verdade não é. Nós corremos um perigo muito grande com isso. Então, ela concluiu que aquela árvore era boa para se comer, quando Deus já havia falado que não. Ela concluiu. Então, quantas vezes você e eu concluímos certas coisas, concluímos de que será bom aquela decisão a ser tomada, concluímos que será bom aquele negócio a ser fechado com aquele empresário ou com aquele futuro sócio, né? Quantas vezes nós concluímos que será bom nós tomarmos uma decisão de fazermos isso e fazermos aquilo, quando na verdade nossas conclusões estão erradas e aquilo nos trará um grande dissabor, um grande sofrimento lá na frente. Então vamos tomar cuidado com isso. Eu escrevi aqui 3 coisas que nós devemos tomar cuidado com as nossas conclusões, que nós devemos agir com relação às nossas conclusões. Uma vez que conclusão, lembre-se, é aquela linha de pensamento onde você chega a um pensamento, a um resultado de raciocínio e considera bom, certo, acertado aquele resultado de raciocínio a ponto de te levar a tomar uma decisão baseado naquela linha de raciocínio que você teve. Mas muitas vezes essa linha de raciocínio que você teve, ela foi formulada pelas trevas. Ela foi formulada talvez também pela sua ignorância ou cegueira espiritual da situação, porque nós não somos Deus. Eu já falei isso para você, você não é Deus, eu não sou Deus. Nós temos que procurar ter comunhão com o Senhor, deixar que Ele venha verdadeiramente nos conduzir em nossos pensamentos. Devemos dar chance para nós mesmos, permitir que o Espírito Santo de Deus nos conduza nos nossos pensamentos, senão nós vamos sempre tomar decisões precipitadas. A primeira coisa que nós temos que fazer com relação às nossas conclusões, ao nosso entendimento, é analisar se o entendimento que eu estou tendo antes de tomar uma decisão, se as conclusões que eu julgo ter chegado, se elas são corretas, se o meu entendimento está correto. Por quê? Será que a conclusão que eu cheguei está correta? Será que é o certo a ser feito? Não é melhor nós também adquirirmos a opinião contrária de outras pessoas para julgarmos se realmente estamos certos naquela conclusão antes de tomarmos uma decisão? Porque lembre-se do que eu tenho falado para vocês, toda decisão é baseada numa conclusão a que chegamos anteriormente. Você chega a uma determinada conclusão e você então posteriormente toma uma decisão.
Então, a primeira coisa nós temos que entender é se essa conclusão está correta. Se estou certo em minha linha de raciocínio, eu devo analisar isso. Estou certo em minha linha de raciocínio e permitir ser confrontado com outras ideias. Pedir o aconselhamento de um amigo, o conselho da esposa, do marido, de alguém mais, para confrontar aquela nossa linha de pensamento. Não já irmos concluindo de que aquilo é correto e posteriormente tomando decisões, atitudes baseadas nessas conclusões. Temos que tomar cuidado com isso, como eu falei para você e repito, há situações que são irreversíveis na nossa vida. Outro ponto, segundo passo, eu devo passar minhas conclusões pelo crivo, pela análise da palavra de Deus. A conclusão que você chegou está baseada na palavra de Deus? A palavra de Deus apoia essa conclusão? É o correto a ser feito, baseado na justiça de Deus, baseado naquilo que é correto, segundo as orientações da palavra de Deus? Se não for, mude totalmente essas conclusões. Ignore essas conclusões. Pense melhor, raciocine melhor. E o terceiro e último item aqui, julgue todo o seu entendimento, todas as suas conclusões pela lei do amor. Aquela conclusão que você chegou está baseada na lei do amor? Vai te beneficiar e beneficiar as outras pessoas? Ou vai comprometer a vida das outras pessoas e posteriormente a sua também? Porque quando nós comprometemos a vida das outras pessoas, não esqueça que nós estaremos comprometendo a nossa própria vida, você estará comprometendo a sua própria vida. Então tome cuidado com as conclusões. Eva tomou uma conclusão aqui baseada no que a serpente disse para ela. O mal existe, irmão. O mal existe, irmã. Isso aí para trabalhar na nossa mente. E nós temos que tomar cuidado com isso. Ela tomou uma decisão chegou a uma conclusão, baseada numa linha de raciocínio diabólico. Uma linha de raciocínio diabólico produzido pela serpente. E aí ela tomou a decisão dela, tomou do fruto, comeu e deu para o seu marido. E você sabe muito bem qual foi o resultado disso. Então, antes de você tomar qualquer decisão, analise a conclusão que você chegou para poder tomar aquela decisão. Para julgar que você deva tomar aquela decisão, analise a conclusão que você chegou. A linha de raciocínio, por que você quer tomar aquela decisão? Que tipo de conclusão você chegou que está te movendo a tomar algum tipo ou querer tomar algum tipo de decisão, antes que seja tarde para você. Devemos colocar tudo dentro desses 3 parâmetros que eu coloquei aqui para você. Confrontar nosso entendimento, passar pela análise da palavra de Deus e pelo julgamento da lei do amor também. Faça isso e você não vai errar. Nós somos falhos, somos imperfeitos, mas nós temos que ter esse hábito de passar todas as nossas conclusões pela análise da ótica divina antes que seja tarde demais por uma decisão totalmente errada, porque há caminhos na nossa vida que não tem volta. Amém? Fique com Deus, que Jesus te abençoe.